Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E seguiremos falando sobre as mulheres jornalistas por trás da cobertura. Eu sou Yasmin Ribeiro. Eu sou Diana Campos. E eu sou Juliana Anjos. Estamos começando agora As Jornalistas em Pauta. A noite de 14 de março de 2018 ficará marcada para sempre na memória do país. Foi nessa data que 13 tiros atingiram um carro de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro. Ela estava junto com seu motorista, Anderson Gomes, e sua assessora, Fernanda Chaves. Com pouco menos de 1 ano e meio de mandato, Marielle, a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016, foi executada aos 38 anos no bairro do Estácio, região central do Rio. A vereadora foi baleada 4 vezes na cabeça. Anderson levou 3 tiros nas costas e Fernanda, a única sobrevivente do crime, foi atingida por estilhaços. 3 anos se passaram e uma pergunta ainda não foi respondida. Quem mandou matar Marielle Franco? A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Marielle tinha acabado de sair de um encontro de mulheres negras na Lapa quando teve o carro emparelhado por outro veículo, de onde partiram os tiros. Negra, feminista, popular, defendendo as mulheres lésbicas, defendendo as identidades trans, falando das mulheres do terreiro. Ela era muito ativa e sua trajetória foi marcada pela defesa dos direitos humanos, em especial das mulheres. Marielle trabalhou em organizações como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. E também atuava em diversos coletivos e movimentos feministas, negros e de favelas. Sou vereadora pelo PSOL, presidenta da Comissão da Mulher, mas sou favelada de origem. Por isso, foi levantada a hipótese de que o crime não foi só contra Marielle, mas também contra suas ideologias. 3 meses depois do assassinato, durante uma reunião com familiares de Marielle e representantes da Anistia Internacional, o procurador-geral do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, disse que, abre aspas, foi um crime político para calar uma das maiores, se não a maior representante dos direitos humanos hoje em dia do nosso país. Marielle, que havia assumido dia 28 de fevereiro a relatoria da comissão criada na ALERJ para acompanhar a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio, acabou assassinada menos de um mês depois. A investigação do caso trouxe à tona informações sobre o submundo do crime do estado do Rio de Janeiro, mas algumas das principais dúvidas sobre as mortes não foram solucionadas. Esse crime não teria tomado a proporção que tomou se não fosse pelas manifestações e vasta cobertura jornalística. Por isso, nós iremos conversar com uma das primeiras jornalistas a chegar no local no dia do crime. A entrevistada do episódio de hoje é a jornalista Marina Araújo. Ela entrou ao vivo com atualizações sobre o caso na noite do assassinato de Marielle Anderson. No Rio, ao vivo, com mais informações, está a repórter Marina Araújo. Exatamente, Renata. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os bandidos emparelharam o carro com o carro onde estava a vereadora e fizeram os disparos. Marina nos conta como foi chegar ao local do crime e fazer as primeiras apurações. Quando chegou a notícia na redação, eu estava no Jornal da Globo, que é o último jornal, né, do dia, e a gente foi imediatamente para o local. Fomos a primeira equipe a chegar, se eu não me engano. E aí, quando a gente chegou, estava tudo muito fresco, né? Tinha acontecido pouco tempo. Então a gente começou a apurar o que estava acontecendo, de onde é que vieram esses tiros, quem que estava envolvido, né? Que até hoje a gente não descobriu. Mas a gente estava querendo entender um pouco se era uma coisa de um assalto, né, seguido de morte, né, um latrocínio, ou se foi alguma coisa encomendada, né, uma coisa, um assassinato mesmo político. A gente não tinha noção muito do que estava acontecendo, né? O crime ultrapassou os limites do município do Rio, conquistando apelo internacional e dando início a uma complexa e extensa investigação para descobrir quem matou Marielle Anderson. Marina Araújo diz que ficou surpresa com a proporção que o caso tomou. Não imaginei que esse caso ia ter tanto desdobramento e tomar a proporção que tomou. Eu estaria mentindo se eu dissesse que imaginava. Eu fui para lá, a gente vai sempre para um caso desse com toda a seriedade que ele exige.
Mas, obviamente, no dia seguinte eu fui vendo a proporção que isso foi tomando, fui ficando mais preocupada porque eu via que os desdobramentos não apontavam por uma solução, né? E eu achei que foi legítima a proporção que esse caso tomou. A Polícia Federal Brasileira vai investigar indícios de obstrução à justiça no caso da morte da vereadora Marielle Franco em março deste ano no Rio de Janeiro. Our story of the week is the Marielle Franco case, about a Brazilian council woman and human rights activist. No dia seguinte ao crime, várias cidades do Brasil registraram protestos que exigiam justiça pela morte da vereadora e do motorista. Essas foram as primeiras de muitas manifestações que ocorreram ao longo dos últimos 3 anos. Em diversas cidades do país, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra as mortes. Autoridades afirmaram que a justiça será feita. E a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa hoje 1 ano. E a data é marcada por atos no Rio de Janeiro e também em outras cidades do Brasil e do mundo. Até hoje, a investigação do caso não revelou quem são os mandantes do crime e nem a motivação. Entretanto, no dia 12 de março de 2019, 2 suspeitos foram presos. O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, ambos acusados de envolvimento com milícias. Os 2 estão em um presídio federal de segurança máxima enquanto aguardam o julgamento. Segundo a polícia, Lessa atirou contra a vereadora enquanto Queiroz dirigiu o carro que perseguiu Marielle. Lessa foi preso no mesmo condomínio da Barra da Tijuca, em que o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Carlos possuem imóveis. Em outro endereço do policial, foram encontrados 117 fuzis de assalto incompletos. Além do homicídio, Lessa foi indiciado por tráfico internacional de armas. Em outubro de 2019, outros 4 suspeitos, entre eles parentes de Lessa, já haviam sido presos. O carro e a arma usados pelos assassinos nunca foram encontrados. Segundo as investigações, o crime estava sendo planejado com 4 meses de antecedência e de maneira minuciosa. Foram tantos desdobramentos que até hoje os jornalistas que participaram da cobertura precisam estar atentos para as atualizações da investigação. Marina Araújo conta que essa cobertura foi mais um momento de aprendizado em sua carreira. Olha, noticiar o assassinato da Marielle Franco foi, como todos os assassinatos, né, que a gente noticia, e não são poucos, foi um desafio, né? Foi mais uma situação da gente ter que superar as nossas próprias emoções para poder ser profissional, para poder ser repórter, para poder falar sobre o que a gente tem que falar. Mas era de se esperar que a cobertura do assassinato de Marielle e Anderson não seria algo fácil. Marina relata suas principais dificuldades. As dificuldades foram emocionais mesmo, porque ali naquele momento estava todo mundo num estado de torpor tão grande que a gente não teve dificuldade de acesso àquelas pessoas que estavam ali se emocionando. É lógico que a dificuldade da cobertura foi todos os dias seguintes e os meses seguintes, enfim, né, que a gente tentava confirmar informações e a gente não conseguia, a gente tinha suspeitas e não conseguia confirmar, tinha suposições, e aí troca delegado de novo, responsável pelo caso, e isso vai trazendo uma certa dificuldade da gente acompanhar o processo do jeito que deve ser. Desde 2018 foram realizadas pelo menos 8 operações e 70 prisões pelo Ministério Público e Polícia Civil do Rio. Porém, ainda não se chegou ao mandante do crime e nem à motivação para que ela fosse executada. Todos esses desdobramentos foram acompanhados de perto pelos jornalistas que tiveram um papel fundamental em todo esse processo. Como dito em 2008 pela jornalista Fátima Bernardes, então apresentadora do Jornal Nacional, abre aspas, existem dias em que o jornalismo registra fatos que no futuro serão contados nos livros e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever a história. Fecha aspas. Durante os 3 episódios do nosso podcast, trouxemos exemplos da atuação da imprensa em casos de grandes coberturas. Marina Araújo afirma que o compromisso com o social foi o grande motivador para que ela cursasse jornalismo. Que eu sempre tive essa vontade, né, de fazer algo, né, pelo social, né, de prestar um serviço, de fazer um serviço para a comunidade mesmo, né? E eu acho que o jornalismo te permite isso, né? Toda brecha que eu encontro, eu consigo realizar esse sonho meu, que é uma coisa que me dá aquele comichão de fazer
algum tipo de diferença na vida do outro, na minha própria vida, na vida do planeta, enfim. Por isso, nós resolvemos apresentar a vocês algumas das jornalistas por trás de grandes acontecimentos no nosso país. Eu sou Diana Campos. Eu sou Juliana Anjos. E eu sou Yasmin Ribeiro. E nós somos as jornalistas por trás desse podcast. Foram usados acervos do SBT, TV Brasil, Rede Globo e TV Record. Esse é o podcast Jornalistas em Pauta. Até logo!